Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e este é o canal Formação de Escritores. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, a Fabiana Correia, colega escritora, professora, que vai conversar sobre literatura infantil e juvenil, porque além de autora de literatura infantil e juvenil, a Fabiana está organizando um grupo chamado Grupo de Literatura Infantil e Juvenil. Então, quem quiser mais informações, entra aí no site formaçãodescritores.com.br/, grupo de Lige, Literatura Infantil e Juvenil, em que a ideia é juntar um grupo ali de 10 a 15 pessoas para que possam a cada semana levar textos de literatura para crianças, para jovens, ler e conversar ao longo do grupo. Né, Fabiana? Vamos começar falando um pouquinho sobre isso, então, sobre o grupo. Qual é a ideia do grupo que tu trazes para nós? Vamos lá. A ideia do grupo é que a gente possa se reunir semanalmente para ler literatura infantil, literatura infanto-juvenil ou literatura juvenil e conversar sobre essa literatura, sobre o texto, a ilustração, o objeto, o livro, e isso nos encaminhar para a escrita. Então, a gente vai ter um curso com leitura, com estudo sobre a escrita de literatura infanto-juvenil e mãos à obra. Vamos Vamos à escrever obra. também, cada um achar o seu caminho aí da escrita nesse universo da literatura infanto-juvenil. Vale dizer que o grupo é online, tá, gente? Depois vocês vão ver as informações direitinho ali. Qual é o dia da semana mesmo, Fabiana? Vai ser às segundas-feiras à noite, 7 horas da noite, de 7 às 9. O grupo é Começando em pequeno, agosto, né? começando em agosto, na segunda semana de agosto. O grupo é pequeno para que a gente possa ter uma maior interatividade, uma maior interação, para que eu possa fazer a devolução crítica dos textos criados, discutidos de uma maneira bem particular. E também vale considerar que a gente vai ter um grupo no WhatsApp para troca de informação. Vai ser um grupo aberto de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai ser um grupo informativo. Ali eu vou alimentar com textos, com links que tenham a ver com o tema da semana, para a gente passar por gêneros, estilos, temas diferentes dentro do que tem no universo hoje da literatura infanto-juvenil. Maravilha. Fabiana, vamos conversar um pouquinho então sobre a literatura infantil e juvenil. O pessoal que já conhece nosso canal está acostumado. A gente tem aqui um canal gratuito, né, aberto no YouTube, para trazer um pouquinho dos conteúdos de formação de escritores para quem está, para a grande comunidade aqui para a internet. E assim como a gente faz isso com os nossos cursos, né, os nossos módulos do curso, a gente também trouxe a Fabiana, que vai ministrar esse grupo, para falar um pouquinho sobre literatura infantil e juvenil. A gente pode falar de literatura infantil e juvenil por vários aspectos, né, Fabiana? Mas eu acho que primeiro o pessoal quer te conhecer. Então, que livros já publicaste? São mais infantis, mais juvenis? Conta um pouquinho para nós sobre a tua experiência. Então, eu comecei pela publicação, né? Minhas primeiras publicações foram na literatura infanto-juvenil. Hoje eu tenho livro de contos e de poesia publicado, mas eu volto sempre e tenho um caminho constante dentro da literatura infanto-juvenil. O primeiro livro que eu publiquei foi uma biografia de um escritor, mas uma biografia voltada para crianças, que era uma vez Euclides, falando sobre Euclides da Cunha, uma vez que eu sou leitora e estudo a obra de Euclides, enfim, mas era uma situação muito particular, num contexto, né, da cidade onde eu vivo, que foi onde ele nasceu, o contexto onde eu trabalhava, enfim. Como o livro ganhou asas, né, foi saindo do meu universo particular de trabalho e de cidade, foi ganhando asas, eu percebi que era possível retomar uma ideia que eu tinha anterior, um desejo que eu tinha anterior de publicar livros infantis, infanto-juvenis, e aí eu publiquei uma história de um cambucazinho. Né? O cambucazinho é uma árvorezinha jovem do cambucá. O cambucá é uma árvore do parente da jabuticaba. Né? E hoje aqui na região, uma criança ou outra, agora já algum jovenzinho, às vezes me para e fala assim, você é a moça do cambucazinho? Né? Então eu virei a moça do cambucazinho por conta desse livro. Foi um livro muito trabalhado nas escolas da região, e a partir dele vieram outros muito associados ao universo, ao contexto ambiental, né? Porque eu sou professora de biologia e ciências,
trabalhei muitos anos coordenando projetos de educação ambiental. Então, esses meus primeiros livros, História de um Campo Casinho, depois eu tive um paradidático, que é Quero Minha Água de Volta, falando sobre crise hídrica, muito ligados a esse conteúdo das aulas de ciências. Depois eu fui ganhando um pouquinho mais de fôlego para me aventurar num ambiente que, né, num tema que não fosse tão restrito à minha área de trabalho. Veio um livro, esse você conhece, Sonho de Canoa, né, que eu falo que é o meu livro de embarque. Também conta a história de uma árvore, mas com menos conteúdo biológico, né? E em determinado momento do livro eu falo que tem hora que a gente é semente, tem hora que é árvore, tem hora que é canoa, né? Então aí a partir dele eu comecei na minha fase de canoa e fui para outros estilos dentro da literatura infanto-juvenil. Eu tenho um livro de contos, Contos de Enganar o Tempo, que são 9 contos de gêneros diferentes, né? Tem contos que passeiam no universo do conto de fada, outro do conto popular, conto de humor. Então, eu reuni um livro aí com esses contos diferentes e vou tomar até a liberdade de mostrar, Marcelo, por conta da ilustração, porque também foi uma opção que eu fiz usar uma ilustração em preto e branco, né? Para que a gente vê. Esse livro, Fabiana, é para qual faixa etária, tu dirias? Olha, esse livro é para criança na faixa dos 10 anos, depende da fluência de leitura, 11 anos. É um livro que já foi adotado em escolas para 7º ano, para 6º ano, né, para 8º ano, mas eu tenho alunos de 5º ano que já leram também o livro, depende da proposta e tal. Os contos não são muito longos. Tá vendo? Olha a ilustração. Esse ilustrador tem que falar o nome dele. É Marvin Blatter. Quando ele fez essa ilustração, ele era muito jovem. Né? O livro nem é tão antigo, ele é de 2021, mas o Marvin na época tinha 21 anos e trabalhou muito bem. Então eu fui me desligando, mas assim, tem a natureza embutida, né, na paisagem dos contos. Tem um conto que é uma personagem quase mítica que nasce num lago e aí ela conversa com as plantas, com os animais que vivem ali, com a floresta ao redor. Então eu acabo não saindo muito desse universo ambiental, mas já consegui me descolar desse discurso mais de conteúdo, né? E meu penúltimo livro infantil é o Palmas de Maria, que eu fiz a ilustração também, de Um Ambiente da Caatinga. E esse livro é uma conversa com um conto clássico, né, que é A Pequena Vendedora de Fósforos. Esse é um conto que eu carrego da minha infância, que me incomodou muito quando eu era criança e depois quando eu era jovenzinha, né, porque, para quem não conhece, é uma menina, uma situação que a gente caracteriza, né, como pobreza, foi vender seus fósforos numa noite fria, e era uma noite de Natal, então ela via as pessoas celebrando, via comida, via as lareiras através das janelas, né, dos vidros, e ela estava na rua sozinha, com fome, com frio, e vai riscando os fósforos que ela teria que vender até que os fósforos acabam. E assim acaba, né, a história, a avó, que já tinha falecido, vindo buscá-la. E isso me incomodou muito enquanto criança, porque como é que deixa uma criança abandonada na rua, né? Como é que essa criança está passando fome? Como é que essa criança está passando frio? E depois, já nessa minha fase de escritora, eu tive a possibilidade de revisitar esse conto a convite de uma pessoa especialíssima, que na época eu fiz um curso com ele, um laboratório, que é o Celso Sisto, que você também conhece, é um escritor, né, que a gente lamentavelmente perdeu no ano passado, mas foi através do Celso que eu pude me desafiar a reencontrar esse conto e ressignificá-lo para mim. Então, como a gente não tem neve aqui, não tem um frio extremo
como o do conto, eu trouxe para um outro ambiente. Qual seria o outro extremo, né, ambiental, assim, que a gente passaria? Seria a seca, né, o calor intenso, a falta de água, a falta de comida num ambiente que eu escolhi, que fosse a Caatinga. Poderia ter feito num ambiente urbano, né, e Vale tal. dizer que o conto é do Hans Christian Andersen, né? O original. Isso aí, o conto é do Hans Christian Andersen. E aí vem a veia do ambiente, né? Caminhando aí, porque eu poderia ter jogado para um ambiente urbano, que seria extremamente possível, né? Mas eu jogo lá na Caatinga e aí a menina vai colher palmas para ajudar, né? A família eu acho que é um livro que tem muita poesia. Eu conto essa história de uma forma bem poética, mas não deixa de ser uma denúncia social, né? Com certeza. Fala da Assim como o do fome, Andersen, né? exatamente. Deixa eu trazer o tema da temática. O tema da temática é bom, né? Mas as temáticas da literatura infantil e juvenil. E eu sempre digo assim, Fabiana, que todo livro para criança pode ser lido por um adulto. Então, não é porque a pessoa escreveu um livro que seria para crianças que ele não pode emocionar um adulto, que ele não pode agradar e entreter um adulto. Inclusive, tem um conceito de que se deveria falar literatura para a infância, porque mesmo um adulto tem dentro dele uma infância, né? A infância e tal. Então, os temas de literatura infantil seriam temas para qualquer um ler. O contrário, na minha opinião, não é verdadeiro. Nem todos os temas de uma literatura adulta seriam adequados para a criança. Mesma analogia com o jovem. Então, nem todos os temas de uma literatura juvenil seriam adequados para uma literatura infantil. Tanto que eu não gosto tanto do termo infanto-juvenil. Acho até que concursos que fazem isso acabam pecando um pouco, porque eu vejo uma divisão entre a literatura infantil e a literatura juvenil. Concordo. Embora a gente saiba que esse teu livro, por exemplo, que é para 10 anos, 9 anos, ele vai estar numa entrelinha, né? Ele vai estar no meio termo. Mas ainda assim a gente pode pensar numa literatura infantil, muito mais dependente da ilustração, com textos menores, muito mais lúdica, e numa literatura juvenil que já é muito mais narrativa, aproxima muito mais da literatura clássica adulta. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade de escrever literatura juvenil e muita dificuldade, nunca publiquei literatura infantil. Tu tens mais identificação com qual dos dois, a literatura infantil ou juvenil? Com a infantil. Eu tenho mais identificação com a infantil. Embora eu acho até que deveria ser um pouco ao contrário se eu pensasse, se eu considerasse a minha bagagem de professora de ciências e de biologia, né? Que eu trabalhei sempre com a garotada mais velha. Mas o meu contar história, porque eu acho que isso é importante para mim, eu preciso contar a história antes de escrever. Eu conto a história nem que seja na minha cabeça, né? Na maioria das vezes eu vou muito atrás dessa oralidade, da sonoridade que essa história tem, para eu poder contá-la. Isso eu carrego da minha vivência de sala de aula. Sempre fui uma professora de contar, não só o conteúdo, mas contar alguma história associada àquele conteúdo. Mas eu tenho muito mais facilidade no universo da história infantil, né, que os temas são trabalhados, né, tem uma linguagem trabalhada de uma forma diferente, tem uma ludicidade, tem uma brincadeira, um ritmo diferente da literatura juvenil, que às vezes está muito mais ligada a um realismo, né? Acho que o juvenil hoje em dia tem uns temas às vezes ligados à violência, à sexualidade, ao dia a dia, ao cotidiano urbano mais intenso. Eu acho que eu transito mais no outro universo. O infantil tem mais poesia, né? Tu também és uma poeta, né? Infantil acho que é mais poesia, narrativa, mais prosa. Claro, quem está nos assistindo agora está dizendo, como assim juvenil é realista? Tem Harry Potter, tem alta fantasia. Mas o juvenil, ele tem esses dois extremos. Ou ele é um juvenil que puxa para a questão do realismo, da fantasia mesmo, do fantástico, ou existe esse, que é o que eu me identifico, esse juvenil mais focado em temas bem pontuais, bem sociais, do dia a dia. Porque a literatura de fantasia, onde entra o Harry Potter, todas as histórias de dragão, não sei o quê, eu acho que na minha cabeça eu já separo como fantasia, né? Uma literatura de fantasia que dá para qualquer idade. E tem uma coisa interessante, Marcelo, que eu ouvi o Pedro Bandeira falar numa entrevista há muitos anos atrás sobre essa questão da idade da literatura, né? E ele fala assim, a literatura infantil é a partir de, para a vida toda. Né? E é o que você falou, não tem idade para a gente ler
Eu adoro ler literatura infantil, eu sou consumidora de É literatura. verdade, vale para filmes e animações também. Eu acho que quando uma história é boa, ela não é apenas o Nimona, por exemplo, que inclusive concorreu ao Oscar, infelizmente não ganhou. É muito bom, independente da idade, né? Fabiana, então sobre temática. Tu estava me contando que trabalhou muito tempo com temática da ecologia, embora eu tenha adorado essa ideia de trazer o Euclides da Cunha. Qual é a tua cidade mesmo, Fabiana? Então, eu moro em Cordeiro, mas Cordeiro é ao lado de uma cidade que chama Cantagalo. A distância entre elas é de cerca de 7 quilômetros. E o Euclides da Cunha nasceu em Cantagalo. Que é Rio de Saiu Janeiro, né? Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Ele nasceu em Cantagalo, foi embora daqui criança ainda, por questões de família, perdeu a mãe e tal, tinha ele, o irmão, ele, a irmã e o pai precisou de pedir um socorro da família para cuidar dos filhos, né? Isso a gente está falando, né, lá do século XIX. Mas a gente tem essa cultura aqui da obra do Euclides, da leitura da obra do Euclides. Então, eu comecei a contar essa história de Euclides da Cunha. Como leitora de Euclides da Cunha e estudiosa um pouco da biografia dele, a escola que eu trabalhava na época tinha o nome Euclides da Cunha e a gente estava com um projeto pedagógico que era 100 anos sem Euclides. E era preciso contar a história de Euclides da Cunha para crianças de educação infantil, quer dizer, um universo completamente diferente deles, né? E aí eu criei uma história, né, do Era uma Vez, o nome do livro é Era uma Vez Euclides. Então eu criei uma história para que as professoras pudessem contar. E eu contava essa história para a professora, né, e a professora ia e contava para os alunos. Até que a minha diretora falou assim, pelo amor de Deus, escreve isso no papel, porque eu não aguento mais ouvir você contar a mesma coisa. Né? Escreve, dá esse escrito para essas meninas para elas trabalharem. E foi assim que nasceu o Era uma Vez Euclides. 10 anos depois eu revisitei o Era uma Vez Euclides, mas aí já chamei de Era uma Vez Euclides para jovens leitores. Né? Que aí eu Essa já distinção do trabalhei. jovem e da criança, né? Aí Deixa eu já é só um lembrar. juvenil, porque aí já tem mais texto de Euclides entremeado, a biografia dele já é um pouco mais detalhada. E foi legal essa experiência também, né? Ao mesmo tempo, saiu do infantil, levou um tempo de amadurecimento e foi para o juvenil. E deixa eu lembrar quem está nos assistindo e não conhece ou não lembra, Euclides, autor dos Sertões, né? A obra mais famosa, mais importante do Euclides. Pois então, me chamou a atenção que além dessa obra que dialoga com o Euclides, depois tu fazes esse conto, né? Que dialoga com o conto do Andersen. Então, a gente pode dizer que a intertextualidade é um recurso muito útil para quem vai escrever literatura para criança, literatura para jovens. Eu acho que sim, Marcelo, porque, embora eu veja isso em algumas circunstâncias, eu não entendo um escritor que não lê. Né? Então, eu acho muito difícil que não tenha uma intertextualidade nos meus textos, uma vez que eu sou uma leitora, diria, quase que compulsiva. Né? Então, eu leio muito, leio gêneros diferentes, leio estilos diferentes, e às vezes essa intertextualidade aparece nas minhas histórias. E eu acho que isso é em função da minha característica leitora mesmo. E é um recurso importante, né? Até como desbloqueio criativo. Mas quando tu começaste pelo Euclides, que é uma questão bem do teu cotidiano, da tua cidade, e depois pela ecologia, que era uma, entre aspas, zona de conforto, uma área de interesse que tu tinhas de vida, de profissional, não apenas de literatura. Eu acho, e aí vou te perguntar se concorda, que uma dica para quem está começando é trabalhar com temas que estejam próximos a si. Então, se a pessoa trabalha com biologia, por que não trabalhar com um livro sobre ecologia? Se a pessoa trabalha, sei lá, com artes, por que não fazer um livro sobre um artista? Concorda, Fabiana? Te ajudou isso no começo? Não, eu concordo plenamente, isso me ajudou muito, porque é lógico que a gente pode recorrer à pesquisa, a gente pode recorrer a uma viagem, uma visita de campo, né, para escrever sobre qualquer tema. Mas aquele tema que a gente tem um conhecimento é onde a gente se sente seguro. Então, eu acho mais fácil a gente se dedicar a um trabalho minucioso, mais elaborado com a linguagem, quando a gente já tem o conforto do conteúdo. Né? Então, quando eu abordo temas ambientais,
que aparecem muito nos meus contos infantis, aparecem nos meus contos para adulto, aparecem muito na minha poesia, é o universo onde eu vivo, né? Eu vivo em meio à Mata Atlântica, em meio a montanhas, esse é o universo que eu vivo, né? O meu estudo da vida toda foi a natureza. Então, quando eu escrevo dentro desse ambiente, para mim é fácil uma dedicação maior ao trabalho com a língua, com a linguagem, porque o conteúdo eu já né, já tenho certo domínio, já tenho um certo conforto. Quando eu preciso escrever alguma coisa, ou eu desejo escrever alguma coisa fora desse contexto, demanda de mim muita pesquisa até que eu fique mais segura para desenvolver isso. Faço isso depois de uma trajetória já de alguns anos escrevendo. Então, acho que para começar, é bom a gente começar com aquilo que a gente conhece, né? Que a gente vai ter mais segurança, vai poder arriscar mais. Mas deixa eu te perguntar essa virada. Tu estavas contando por que em algum momento escolheste não falar mais sobre o tema ecológico? Porque eu tinha uma certa dificuldade de dosar até onde ia a literatura e onde virava paradidático. Não é? Então, assim, o livro de literatura, ele não tem que informar da receita de bolo, né? Ele é de uma outra ordem de arte, de encantamento. Então, eu posso usar uma árvore como personagem, mas eu não preciso colocar essa árvore contando histórias, ou contando histórias não, né? Dando dicas de preservação ambiental. Então, eu precisei trabalhar bastante para me descolar do conteúdo da professora, né? Para que os livros não ficassem com aspecto de paradidático. Embora eu adoro escrever paradidático, eu gosto de trabalhar... São coisas diferentes, né? A gente, às vezes, na literatura demoniza muito o paradidático, porque, de fato, nós que viemos dar aula de literatura, a arte, ela não tem que contar, ela não tem moral da história, não tem mensagem da história, ela tem uma história que quer provocar um efeito, quer provocar uma emoção, e essa emoção, ela está numa outra esfera, né, Fabiana? Não está na esfera do pedagógico. Agora, naturalmente, ainda é importante que haja outros tipos de livros que sejam mais voltados ao didático. Só que uma coisa que se discute muito também entre autores da literatura infantil e juvenil é que o público, em geral, vai receber melhor as obras que não são paradidáticas, porque ele vai se encantar com a história e vai ser tocado pela história. Não, ele percebe quando um livro está tentando te ensinar a plantar árvores, né? Eu acredito muito assim, eu vejo o livro didático como um instrumento, o paradidático, né, como um instrumento acessório ao didático, para ser usado em sala de aula, né, não em substituição à literatura infantil. Isso. Não paradidático. A gente tem que ter muito esse cuidado, né, de não didatizar a literatura infantil, né? Então, eu confio, acredito nessas histórias paradidáticas junto do livro didático, não na literatura, né? Para, às vezes, tornar mais palatável algum conteúdo. Bom, a gente está falando sobre alguns temas aqui, né, para provocar vocês, já convidando vocês a conhecer o grupo da Fabiana, formaçãodoscritores.com.br/grupo Delige, literatura infantil juvenil. Nesse grupo vai se discutir esses temas e muitos outros, né, Fabiana? Isso. A gente vai fazer um percurso por estilos diferentes da literatura infantil, histórias que trabalhem com memória, né? Tem muitas histórias bacanas que trazem memória de avós para netos, né? Que recuperam histórias de família. Vamos passar um pouco pelo universo do conto de fada, não imaginando só o conto de fada tradicional, né? Mas como é que esse conto de fada pode ser trabalhado ou escrito dentro desse universo de hoje em dia, mais atual. Contos tradicionais, que sejam contos populares, contos africanos, e deixa eu ver... Sempre com essa pegada da escrita, né? Que eu acho que isso que diferencia o grupo. Exatamente, a gente vai escrever, e também dar uma passeada pela questão da ilustração, tipos de ilustração diferentes, né? Como a ilustração conta a sua própria história dentro do livro, né? Como tem livros que são só ilustrados, não tem texto, como é que isso funciona, né? O tipo de ilustração é colorida, preto e branco,
Enfim, tem muito livro de literatura infantil que não é colorido, né? A ilustração conta a história, mas conta a história em preto e branco. Eu, há pouco tempo, tive numa escola que adotou o meu livro, que é ilustração em preto e branco, e uma menina no final veio me mostrar o livro dela, e falou assim, eu não aguento coisa que não é colorida. Ela coloriu. Eu precisei pintar. Que E eu legal. achei lindo a pintura que ela fez. Ela fez uma pintura realmente muito bonita, meio aquarelada ali. Legal. E acabou servindo um outro propósito também para ela. Né? Fabiana, quais são as tuas referências dos teus mestres? Falaste do Celso Sisto agora há pouco. Celso Sisto, Carlos Augusto de Nazaré, não sei, é mais conhecido no Rio, talvez não no Brasil todo, mas ele é um escritor de teatro infantil, né? Tem um texto belíssimo que é O Menino Atrás das Nuvens, e era muito amigo do Celso Sisto também. Então, assim, esses são pessoas que eu convivi e tive mais proximidade, né? Mas, assim, uma referência para mim é a Marina Colasanti, né? Tem tanta gente, mas eu destacaria esses três. Dois mais pela proximidade, a Marina Colasanti. Como uma autora mesmo, né? Que marcou. Fabiana, muito obrigado. Eu convidar o pessoal também a se inscrever no canal. Eu esqueci de fazer toda aquela fala no começo do vídeo, né? Então se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com as pessoas que gostam de escrever, gostam de literatura infantil, juvenil. Se quiserem deixar nos comentários sugestões de temas, sugestões de pautas para próximos vídeos, deixem que a gente lê pessoalmente. Quem sabe grava um vídeo aí sobre esse tema. Perguntas também para a Fabiana, para mim, sobre o tema, podem deixar aí nos comentários que eu repasso para ela depois. Obrigado, Fabiana. Eu que agradeço, Marcelo. Foi ótima conversa. Obrigado. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.